Se você já chegou ao ponto de abrir a carteira, olhar dentro dela e perceber que não tem dinheiro nem para comprar uma simples lata de refrigerante, fique comigo até o final desse vídeo, porque essa história pode ser exatamente a sua. Era fim de tarde. O céu estava alaranjado, pesado, daquele tipo que parece anunciar uma noite longa. Ele estava sentado no meio-fio da calçada, encostado num muro descascado, olhando para o chão. A camisa suja, o rosto cansado, os olhos vermelhos. Na mão direita, uma moeda amassada. Na esquerda, a carteira vazia. Ele respirou fundo, engoliu em seco, abriu novamente a carteira, mesmo sabendo que não tinha nada ali dentro. Nenhuma nota, nenhum cartão, nenhuma esperança visível, apenas o vazio. Do outro lado da rua, um pequeno mercado iluminado. Dentro, um freezer brilhando, cheio de latas geladas. O som da porta abrindo, pessoas entrando, saindo, comprando. Vida acontecendo. E ali, parado, ele pensava, nem para uma coca. Essa frase ecoava na mente como um soco, porque não era sobre o refrigerante. Era sobre o que aquilo simbolizava. Era o retrato de uma vida inteira de escolhas erradas, de promessas quebradas, de sonhos adiados, de noites sem dormir, de dias engolidos pela rotina, de anos passando rápido demais. Talvez você esteja se vendo nessa cena agora. Talvez sua realidade seja diferente, mas o sentimento é o mesmo. Aquela sensação sufocante de estar preso. De trabalhar, trabalhar, trabalhar e continuar no mesmo lugar. Se isso está tocando você de alguma forma, já deixa seu like agora. Não custa nada, mas ajuda esse vídeo a chegar em quem também precisa ouvir essa mensagem. Ele lembrou da infância. Lembrou quando dizia que seria alguém, que teria uma casa grande, um carro bonito, uma família feliz. Lembrou das promessas feitas aos pais, aos amigos, a si mesmo. Mas o tempo passou. Vieram as contas, vieram os boletos, vieram os cartões estourados. Vieram os erros, vieram as decisões impulsivas, vieram as desculpas, vieram os adiamentos, vieram os medos. E agora, ali estava ele, sentado no meio-fio, com uma moeda inútil na mão, encarando uma lata de refrigerante que custava menos do que quase tudo que ele já desperdiçou na vida. O mais cruel não era a sede. Era o pensamento que não parava. Como eu cheguei aqui? Talvez você também se faça essa pergunta em silêncio. Talvez ninguém saiba pelo que você está passando. Talvez você sorria por fora, mas por dentro esteja quebrado. Talvez tenha vergonha de admitir. Talvez esconda até da família. Essa dor é silenciosa, e é justamente por isso que ela destrói tanto. Enquanto ele observava as pessoas entrando no mercado, lembrou-se de todas as vezes que disse depois eu resolvo. Todas as vezes que gastou o que não tinha. Todas as vezes que se acomodou. Todas as vezes que escolheu o prazer imediato em vez da disciplina. Cada pequena decisão, somada ao longo dos anos, tinha construído aquele momento. Se essa história faz sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu preciso mudar. Escrever isso é um passo pequeno, mas poderoso. O frio da noite começava a chegar. Ele fechou os olhos por alguns segundos, respirou fundo e sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Não era só tristeza, era raiva. Raiva de si mesmo. Raiva das próprias escolhas, raiva do tempo perdido. Mas naquele instante, algo diferente aconteceu. Um pensamento rompeu o caos mental. Isso não pode ser o final da minha história. Essa frase veio fraca, quase tímida, mas veio. Ele percebeu que se continuasse naquele ciclo, sua vida inteira seria uma repetição daquele momento. Mais anos.
mais frustrações, mais arrependimentos, mais noites olhando para o teto, se perguntando onde tudo deu errado. E ali, sentado no meio-fio, sem dinheiro nem para uma coca, ele tomou uma decisão. Não uma decisão grandiosa, não uma promessa vazia, mas uma escolha silenciosa e profunda. Eu vou reconstruir minha vida, nem que seja do zero. Se você quer acompanhar essa virada até o fim, já se inscreve no canal agora, porque o que vem a seguir pode ser o ponto de ruptura que você também estava esperando. Ele se levantou devagar, limpou o rosto, guardou a moeda no bolso, não como um símbolo de fracasso, mas como um lembrete. Um lembrete de que aquele seria o fundo do poço, e que, a partir dali, só existia um caminho, para cima. Mas a reconstrução não seria rápida, nem fácil, nem confortável. Nos dias seguintes, ele encarou uma realidade dura. Precisou cortar tudo que era supérfluo, precisou rever amizades, precisou mudar hábitos, precisou encarar seus próprios sabotadores internos, precisou dizer não para prazeres que sempre o mantiveram preso. E, principalmente, precisou enfrentar a própria mente, porque a maior prisão não é a falta de dinheiro, é a mentalidade que mantém você exatamente onde está. Muitas vezes, não é o mundo que está contra você, é você contra você mesmo. Ele começou a observar seus padrões. Percebeu que sempre repetia os mesmos comportamentos, que sempre caía nas mesmas armadilhas, que sempre justificava seus fracassos com desculpas externas. E foi nesse momento que entendeu algo essencial. Enquanto ele continuasse terceirizando a culpa, jamais assumiria o controle da própria vida. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Talvez você seja exatamente a ponte que vai mudar o rumo da história de outra pessoa. O processo de transformação começou silencioso. Ninguém aplaudiu, ninguém percebeu, ninguém incentivou, mas dentro dele algo havia despertado. Ele passou a acordar mais cedo, a estudar quando ninguém via, a trabalhar quando ninguém queria, a economizar cada centavo. A dizer não quando tudo dentro dele queria dizer sim. Cada pequeno avanço era uma vitória invisível. E mesmo nos dias em que tudo parecia dar errado, ele se lembrava daquela noite, sentado no meio-fio, olhando para uma lata de refrigerante inalcançável. Aquilo se tornou seu combustível. A dor virou força. A vergonha virou disciplina. O arrependimento virou ação. E, aos poucos, a realidade começou a mudar. Mas antes de te contar como essa história se desenrola, eu preciso que você entenda algo fundamental. Ninguém muda enquanto não se cansa de sofrer. Enquanto a dor não for maior que o conforto da zona de conforto, nada muda. E talvez hoje seja exatamente esse momento para você. Se você chegou até aqui, comenta: eu escolho mudar hoje. Isso cria um compromisso público poderoso. Na próxima parte, você vai descobrir o ponto exato em que tudo começou a virar, e como pequenas decisões diárias podem tirar qualquer pessoa do fundo do poço, mesmo quando não há dinheiro nem para uma coca. Nos primeiros dias, nada parecia diferente. Ele acordava cedo, mas o mundo continuava o mesmo. As contas ainda estavam lá, as preocupações ainda pesavam, o medo ainda sussurrava. A insegurança ainda apertava o peito. E talvez você conheça bem essa sensação.
Aquela em que você decide mudar, mas tudo ao seu redor parece conspirar para te puxar de volta ao fundo. Ele quase desistiu várias vezes. Teve manhã em que abriu os olhos e pensou: para que tudo isso? Teve noite em que deitou exausto, sem forças, se perguntando se realmente valia a pena lutar tanto. Mas então, aquela cena voltava à mente. Ele sentado no meio-fio, segurando uma moeda inútil, encarando uma lata de refrigerante inalcançável. Essa lembrança queimava e o fazia levantar. Ele percebeu que não poderia mais viver no piloto automático. Precisava assumir controle total da própria existência. Começou a anotar tudo: cada gasto, cada pensamento negativo, cada impulso destrutivo, cada hábito ruim. E o que ele descobriu foi doloroso. A maior parte da própria miséria não vinha da falta de oportunidades, mas da soma de decisões pequenas, erradas, repetidas todos os dias. Gastar por impulso, buscar prazer imediato, procrastinar, evitar responsabilidades. Fugir do desconforto. Se você se identifica com isso, já deixa seu like agora. Isso mostra para o algoritmo que esse tipo de conteúdo precisa alcançar mais pessoas que estão passando exatamente pelo que você passa. Ele percebeu que ninguém iria salvá-lo. Nenhum governo, nenhum patrão, nenhuma sorte inesperada, nenhuma herança, nenhum milagre. A única saída seria se tornar alguém diferente. Então ele começou a mudar sua identidade. Não apenas suas ações, mas seus pensamentos, seus padrões, suas crenças. Passou a se perguntar diariamente: o que a versão rica, disciplinada e próspera de mim faria agora? E então fazia exatamente isso, mesmo sem vontade. Quando queria gastar, economizava. Quando queria dormir mais, levantava. Quando queria desistir, insistia. Quando queria reclamar, agia. Cada pequena escolha parecia insignificante, mas somadas, começaram a criar uma nova trajetória. Os meses passaram. Ainda era difícil. Ainda doía. Ainda faltava. Mas algo estava mudando dentro dele. Ele já não se sentia um fracassado. Se sentia um guerreiro em construção. E isso fez toda a diferença. Porque quando você muda sua identidade, seus resultados começam a mudar inevitavelmente. Se você está sentindo que precisa dessa virada, se inscreve no canal agora. Aqui você encontra conteúdos que reprogramam sua mente para prosperidade, força e crescimento real. Um dia, ao passar novamente em frente ao mesmo mercado, ele parou. Olhou para o freezer, viu as latas geladas e, pela primeira vez, não sentiu vergonha, não sentiu tristeza, não sentiu raiva, sentiu gratidão, porque aquela dor tinha sido o maior presente disfarçado que ele já recebeu. Se ele não tivesse passado por aquilo, talvez jamais tivesse acordado. Talvez ainda estivesse vivendo anestesiado, sobrevivendo, reclamando, se sabotando, adiando a própria vida. Mas ali, em silêncio, ele sorriu. Não porque agora tinha dinheiro, mas porque agora tinha controle. E isso muda tudo. O tempo seguiu. Ele começou a gerar novas fontes de renda. Aprendeu habilidades novas, buscou conhecimento, investiu em si mesmo, cometeu erros, perdeu dinheiro, caiu algumas vezes, mas não desistiu, porque ele entendeu algo essencial. Quem não aceita o processo nunca vive o resultado. Talvez você esteja exatamente nessa fase agora. Aquela em que tudo parece lento, em que a evolução parece invisível, em que a comparação com os outros machuca. Mas eu preciso te dizer algo. O crescimento verdadeiro acontece no silêncio, enquanto ninguém vê, enquanto ninguém aplaude, enquanto ninguém acredita. Se você continuar, a virada vem. Comenta aqui: eu não vou desistir. Isso cria um pacto com você mesmo.
Com o tempo, os resultados começaram a aparecer. Pequenos, mas reais. Uma conta paga, um alívio, um respiro, um orgulho interno. E cada pequena vitória reforçava sua nova identidade. Ele já não era mais aquele homem sentado no meio-fio. Ele estava se tornando alguém que constrói. Mas a maior transformação não foi financeira, foi mental. Ele passou a entender que dinheiro é consequência. Consequência de quem você se torna. Consequência das decisões que você toma. Consequência da disciplina que você constrói. Consequência da mentalidade que você alimenta. E talvez agora você esteja começando a enxergar isso também. A verdadeira pobreza não é não ter dinheiro. É ter uma mente que impede você de crescer. Na próxima parte, você vai entender como essa história chega ao seu ponto mais poderoso e por que aquele momento de humilhação se tornou a maior virada da vida dele, e talvez também da sua. O tempo passou, e aquele dia, que antes doía como uma ferida aberta, começou a se transformar em um marco, um divisor de águas, um símbolo silencioso de tudo o que ele havia superado. Um dia, meses depois, ele voltou ao mesmo bairro, não porque precisasse, mas porque queria. Queria fechar aquele ciclo. Parou em frente ao mesmo mercado. Observou as mesmas portas de vidro, o mesmo freezer, as mesmas latas geladas. Mas tudo estava diferente. Ele estava diferente. Entrou. Caminhou devagar até o corredor das bebidas. Pegou uma lata. Olhou para ela por alguns segundos. E então algo inesperado aconteceu. Ele começou a chorar. Não de tristeza, mas de gratidão. Porque naquele instante ele entendeu. Aquela lata não representava mais um desejo frustrado. Representava uma vitória interna. Uma reconstrução. Um renascimento. Ele comprou duas. Uma para beber. E outra para guardar. Como um símbolo. Como um lembrete eterno de que nunca mais permitiria chegar naquele ponto outra vez. Talvez você ache estranho, mas todos nós precisamos de um marco. Algo que nos lembre de onde saímos. Porque quando a vida melhora, existe o risco de esquecer da dor que nos fez crescer. E quem esquece da dor, repete os mesmos erros. Se essa história tocou você em algum nível, curta esse vídeo agora. Isso ajuda o canal a alcançar pessoas que estão vivendo exatamente o mesmo momento que você. Ao sair do mercado, ele respirou fundo. Olhou para o céu. E fez uma promessa silenciosa. Eu nunca mais vou abandonar a mim mesmo. Essa frase mudou tudo. Porque o verdadeiro fracasso não é perder dinheiro. É perder o respeito por si mesmo. É se acostumar com pouco. É aceitar migalhas. É normalizar a escassez. É viver anestesiado. Talvez você esteja hoje nesse exato ponto. Talvez você esteja cansado de sobreviver, cansado de lutar, cansado de tentar, cansado de cair. Mas deixa eu te dizer algo que pode salvar o seu futuro. Enquanto você respirar, sua história ainda pode mudar. Não importa quantos erros você cometeu. Não importa quanto tempo você perdeu. Não importa o quão longe você caiu. Tudo pode ser reconstruído. Desde que você decida agora se tornar alguém diferente. A mudança não começa quando o dinheiro aparece. Ela começa quando a mentalidade muda. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já acordou. Agora a escolha é sua. Voltar para o mesmo ciclo. Ou dar o primeiro passo rumo a uma vida totalmente diferente. Se você escolhe mudar, escreva nos comentários. Eu decido virar o jogo. Isso cria um compromisso público, um pacto com seu futuro. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Você pode ser o ponto de virada na vida de outra pessoa.
E se inscreva no Vozes da Prosperidade, porque aqui você não encontra frases bonitas, você encontra verdades que despertam, fortalecem e transformam. Lembre-se, o dia em que você não teve dinheiro nem para uma coca, pode ser o dia em que sua vida começou de verdade. E quando isso acontece, nada mais consegue te parar.